Olá, gente. Então, iremos para a correção da nossa atividade 2, com o tema Introdução ao Atletismo e Corridas. Bom, vocês devem ter observado que a cada formulário de atividades está indo uma dica de prática para que vocês possam estar utilizando nos momentos em que vocês têm durante o decorrer do dia, né? Essas dicas, elas são muito importantes para o rendimento de vocês, a melhora na condução postural, na disposição, e a gente está seguindo um passo a passo para que vocês tenham tempo, né, de se observarem, se perceberem nessas práticas, e a gente ganhando, ao longo do ano, uma condição em que a gente possa trabalhar outras competências, né, e evoluir nessa questão de inatividade, já que vocês não estão tendo práticas na escola. Bom, então vamos ao que interessa, que é a resolução do formulário, correção. E aqui eu entrei como se eu fosse aluno, mas claro, eu não vou enviar, é só para vocês terem ideia, né? Vou selecionar aqui o nome aleatório, Davidson, seguinte, vamos lá. Na primeira parte, a gente já tem aqui a introdução, né, o que é o conteúdo do formulário, introdução ao atletismo e corridas. Em seguida, a gente tem um vídeo explicativo, né? E aí a gente vai para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: o atletismo é considerado a modalidade esportiva mais antiga dos Jogos Olímpicos. No conjunto de esportes é formado por quais modalidades? Então, quais modalidades fazem parte do atletismo? Basquete, vôlei, handebol? Não, né, gente? Natação e surf? Não. Corridas, saltos e arremessos? Yes. Então, seria a opção C. Vamos para o outro, para ver se tem alguma mais. Futsal e futebol, não. Ginástica laboral e ginástica rítmica, não. Na questão número 2, a gente tem o atletismo é regido por duas confederações a nível nacional e internacional, que são apresentadas pelas siglas consecutivamente, ou seja, nacional, qual é a sigla, e internacional, qual é a sigla, consecutivamente, bem consecutivos, né? Bom, nós temos a Confederação Brasileira de Atletismo, que eu falei no vídeo aula, que é responsável pelo andamento do atletismo aqui no Brasil. E nós temos a IAF, Associação Internacional de Federações do Atletismo, tá? Então, a IAF é a nível mundial e a CBAF é a nível nacional. Qual seria a opção D? Ok. Vamos para a terceira. Na terceira, a gente tem, a partir da leitura do material de apoio sugerido, podemos afirmar que as corridas de velocidade e resistência se diferem pouco. Nessa questão, eu queria dar uma pausa, porque lá no vídeo, a gente vai rever, vai ver o que a professora também se avalia, né? Então, eu fiz um pequeno equívoco quando eu estava explicando sobre essas corridas de velocidade e resistência, que eu falei que a corrida de velocidade era no menor tempo possível. Não, é no menor tempo possível, né, e curta distância, né? Em contrapartida, a resistência é num tempo, numa distância maior, né? Então, a gente vai estar trabalhando não com velocidade, mas a gente vai estar trabalhando com outro sistema que a gente dispõe, que é o sistema aeróbico, onde a gente necessita de mais oxigênio para as nossas células musculares, né? Por o da velocidade, o que é que eu vou entender? Eu preciso correr o máximo possível, o mínimo de tempo possível para eu chegar nessa distância, e a distância também é menor, tá bom? Então, eu espero que tenha tirado essa dúvida, porque eu vi e até eu fiquei confusa.
Então, vamos lá. E aí, ele quer saber o que difere nas corridas, né? Nas corridas de velocidade, os movimentos dos braços e das pernas são mais amplos, impulsionados, enquanto nas corridas de resistência, os movimentos são mais econômicos. Gente, é essa opção, porque está tal e qual no texto, né? Eu falei exatamente sobre a questão da habilidade motora, né, nos membros, nessa questão de ser diferente, se eu preciso correr mais, em pouco tempo, então não posso usar, a passada vai ter que ser diferente, o impulso, né, o braço, então essa foi uma questão que eu retirei tal e qual está no material didático de vocês. A segunda, não ocorre diferença entre as corridas de velocidade e resistência? Tá errado, né? Nas corridas de resistência, o movimento dos braços e das pernas são mais amplos, impulsionados, enquanto nas corridas de velocidade, os movimentos são mais econômicos, né? As corridas de velocidade são realizadas em longa distância, as corridas de resistência em curta distância. Tá errado. A corrida de velocidade e resistência são ambas realizadas em um período curto de distância. Vamos para a quarta questão. E diz o seguinte: as provas oficiais de corrida do atletismo se dividem em. Vamos lá. Provas oficiais de corrida de atletismo, gente. Corrida, né? Então, a gente tá falando de corrida. Se a gente tá falando de corrida, a gente não pode colocar a marcha atlética, por exemplo, né? A gente não pode colocar os saltos e arremessos, lançamentos e combinada. E, enfim, essa aqui também ela é excluída porque tem marcha atlética. Então, como elas seriam denominadas? Rasas, né? Com barreiras e com obstáculos. E, por fim, nós temos a quinta questão, que fala o seguinte: sabemos que raramente encontraremos na escola uma pista de corrida oficial de atletismo, fazendo com que as aulas dessa modalidade sejam readaptadas à realidade daquela escola. Com relação à pista oficial de atletismo, é correto afirmar, exceto, ou seja, tem uma opção que não é verdadeira, né? Vamos ao item A. É constituída de 2 retas e 2 curvas, possuindo raias concêntricas? Correto. Tem comprimento de 400 metros na raia interna, mais próxima ao centro? Até aí tudo bem. A raia mais externa é mais longa, mas não chega a ter 500 metros? Exato. Embora a maratona seja disputada nas ruas de uma cidade ou em um local externo, o seu trajeto é estabelecido de modo que a chegada se dê no estádio ou pista de atletismo. Correta? E, por fim, não possui curvas, só retas. Erradíssimo, né? Então, seria o item E. E aqui a gente finaliza nossa correção. Espero vocês na próxima. Beijo em todos. Fiquem bem, com Deus, saúde a vocês e às famílias.